galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 3, módulo 6, adição algébrica de números inteiros, uma das aulas mais importantes desse curso. Pessoal, nós vamos começar aqui agora uma jornada muito importante de conteúdo, que são as operações com os números inteiros. Então eu vou construir, como sempre, degrau por degrau. Só que você tem que prometer para mim, você tem que estudar. Tem que fazer a lista de exercício de todas as aulas. E olha que eu não falei isso em módulo nenhum. Por quê? Porque esse aqui é o mais importante. Não que os outros módulos não sejam importantes, mas é porque esse daqui é base de muita coisa, de muito mais coisas do que os outros módulos. Por que então que eu só estou passando ele agora? Eu só estou passando ele agora porque nós precisávamos realmente ver toda a estrutura dos números naturais e dos números decimais antes de vermos números positivos e números negativos. Simbora então para a nossa aula. Vou separar aqui a adição de dois números inteiros em três casos. Qual que é esse primeiro caso? Esse primeiro caso aqui, ó, eu estou somando dois números positivos e estou somando dois números negativos. É o caso que eu chamo de soma de dois números que têm o mesmo sinal. Então é soma de números com sinais iguais. Gravou o primeiro caso? Soma de números com sinais iguais. Antes de eu falar a regrinha, vamos interpretar. Pessoal, você tem 8 positivo lá no seu banco. Junta com R$11 positivo, como se fosse um depósito, você concorda que você vai ficar positivo posteriormente. Além de ficar positivo, o seu saldo que era de 8 não vai ser somado ao saldo de 11 que você colocou? Então, lá no seu banco vai ficar R$19 positivo. Se a gente pensar agora aqui, eu já tenho uma dívida de R$8 e adiciono, e acrescento, e adquiro uma nova dívida de R$11, eu vou continuar devendo. E a minha dívida, que era de 8, vai aumentar para 19. Ai, meu Deus do céu. Professor, eu estou vendo dois números negativos aqui, mas mesmo assim o senhor somou? Sim. Exatamente pela naturalidade da coisa aqui. Se você tem duas dívidas sendo acrescentadas, você vai continuar devendo e sua dívida vai aumentar. Tá aí a explicação, acabou. Agora, como é que fica então a regrinha quando você está somando dois números com sinais iguais? Você preserva o sinal desses números e soma só os números, ou seja, o que a gente chama de módulo dos números, não é? Quando a gente não observa sinal, a gente chama isso de módulo do número. Então, no caso aqui, eu conservei o sinal de mais e somei 8 com 11 para obter 19. Dois pequenos passos. Primeiro, conserva o sinal dos números que estão sendo somados e depois soma o módulo dos números. Não se esqueça disso. É a regrinha do nosso primeiro caso. Nós podemos resumi-la de maneira um pouco mais eficiente, não tanto formal igual foi aqui agora. De maneira mais informal fica assim, ó. Soma de dois números com sinais iguais. Conserva o sinal e soma. Conserva o sinal e soma. Perfeito? Agora, o que vai acontecer no segundo caso? O segundo caso é quando eu estou somando dois números com sinais o quê? Distintos, sinais diferentes. Um negativo e um positivo, ou então estou somando um positivo e um negativo. Vamos supor que você tenha uma dívida de R$11. E aí, a essa dívida, você acrescenta só um crédito de R$8. Ou seja, eu estou te devendo R$11. Aí eu te pago 8. Beleza, te paguei 8, mas eu vou continuar devendo. Só que a minha dívida ela não vai aumentar nesse caso, ela vai diminuir. Ela era de 11, ela vai passar a ser uma dívida de 3. E aqui como é que fica? Uma situação contrária a essa. Se eu estou te devendo 8 e tenho 11 para pagar,
Eu te pago os 8, quito minha dívida e ainda me sobram R$3. Se me sobram R$3 é porque eu vou ter saldo positivo depois de tudo isso. Novamente, então, tenho uma dívida de R$8, mas vamos supor que eu adiciono R$11 a essa dívida, como se fosse o saldo bancário. Estou devendo R$8 para o banco, deposito 11, o banco come os meus R$8, mas ainda sobram 3 para mim, eu fico positivo. A minha dívida zerou e ainda sobrou 3. Eu posso pensar que eu tinha 11 e desses 11 diminuíram-se R$8 da minha dívida. Percebeu que em ambos os casos foi feita a operação de subtração dos números? E qual que foi o sinal que preservou? Quando eu fiz a primeira, preservou o sinal de menos. Uma vez que o 11 é maior do que o 8 se eu olhar só o módulo. Então, o que eu faço quando eu estou somando dois números com sinais diferentes? Preserva, conserva, repete o sinal daquele que tem maior módulo. E o que eu faço com o módulo dos números? Ou seja, os números sem considerar sinal. Eu diminuo. 11 menos 8 dá 3. Resultado final, menos 3. Mesma coisa aqui na letra D. Preservou-se o sinal de quem tem maior módulo. O 11 tem maior módulo do que o 8. Então, foi esse o sinal preservado. E o que aconteceu com o módulo dos números? Também diminuiu. 11 menos 8, 3. Então, essas são as duas regrinhas para adição de dois números inteiros. Agora, como é que fica a questão da regrinha informal para a soma de dois números com sinais diferentes? 2 passos. Conserva o sinal do maior e diminui. Pessoal, presta bem atenção. Depois que você conservou o sinal, esquece sinal. Esquece. Porque às vezes você quer diminuir o módulo dos números, mas você embaralha sinal uma vez que você já conservou. Conservei o sinal aqui. Menos. Ótimo. Então o sinal é menos. Acabou. Esquece o sinal. É só pegar os números. 8 e 11. Só diminuir eles. Só diminuir. Sem considerar sinal. 11 menos 8, 3. Menos 3. Acabou. Agora, o terceiro e último caso é o mais fácil. Quando eu estou somando dois números com sinais diferentes? Não. Quando eu estou somando dois números opostos, ou seja, dois números que têm sinais diferentes, porém mesmo módulo. Dá zero, não dá? Estou devendo 15, paguei 15, quitei minha dívida, fiquei zerado. Agora, todas essas adições de dois números inteiros podem ser escritas de forma simplificada, sem parênteses, assim, ó. Se a gente pensar, esses sinais de positivo dos números, eles nem precisariam aparecer, não é? Então a letra A é a mesma coisa que 8 mais 11, não é? Vai dar 19 da mesma forma? Agora aqui, letra B, sem parênteses, eu oculto o sinal do meio. Aqui, na verdade, eu posso ocultar o sinal do meio de todas elas. Mas eu posso, para quê? Para poder escrever isso na forma simplificada da adição de dois números inteiros. Como é que fica, então, menos 8 mais menos 11 na forma simplificada? Fica menos 8 menos 11. O sinal de mais aqui no meio está oculto. A regra muda? Não. Estou somando dois números com sinais iguais. Conservo o sinal e somo. Professor, mas tem um sinal de menos aqui. Esquece. Já acabou isso de sextoninho. Agora é números inteiros, que inclusive a gente começa a ver no 7º ano. Apesar de ter dois menos aqui, a operação é de mais. Estou somando menos 8 com menos 11. Mas essa forma simplificada de escrever, ela tem um nome específico. É o que a gente chama de adição algébrica. Ah, você achou que a adição algébrica era isso aqui? Não. Aqui nós tínhamos a adição mesmo de dois números inteiros, que escrita na forma simplificada, nós chamamos de adição algébrica. Exatamente para parar de confundir a sua mente com, eu tenho dois menos, eu tenho que diminuir. Nada a ver. Menos com menos é mais. Nada a ver.
Estou falando de adição algébrica como sendo a forma simplificada de escrever uma adição de dois números inteiros. E a subtração também vai ter como escrever na forma de adição algébrica. A gente vai ver agora. Continuemos. Letra C. O 8 é positivo, o 11 é negativo. Estou somando 8 com menos 11. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior e diminuo. Estou somando menos 8 com mais 11. Sinais diferentes. Conservo o sinal do maior e diminuo. Números opostos. Dá zero. Pessoal, agora na subtração de dois números inteiros, eu quero que você preste bastante atenção e tenha essa interpretação. Esquece o primeiro número. Ele você vai só repetir. Eu quero que você olhe para menos o segundo número. Perceba que aqui no meio eu tenho o sinal de menos em todas elas. Então eu estou com subtração de dois números inteiros. Isso ainda não é adição algébrica. Vai virar. Esse menos aqui, eu quero que você interprete ele como oposto, como contrário do que está acontecendo aqui, ó. O que seria o oposto de ter uma dívida de menos 6? Não seria eu adicionar um crédito de mais 6? O que seria o oposto de ter R$18 de crédito? O oposto de termos R$18 de crédito é eu adicionar para mim uma dívida de R$18. Entendeu essa ideia de situação oposta? Eu também posso pensar apenas como sendo o oposto do número que está dentro do parênteses. Esse menos aqui, se você interpretar como o oposto, quem que é o oposto de menos 6? Mais 6. Na verdade, é essa a ideia que eu vou utilizar. Mas antes eu quis expor para você a situação contrária de ser. Por exemplo, o que é o oposto de termos uma dívida de R$13? É adicionarmos um crédito de R$13. A situação completamente oposta. Mas se eu quiser pegar só o oposto do número que está dentro do parênteses, fica ainda mais fácil, tal como eu vou mostrar aqui agora. Esse primeiro número, você já pode repeti-lo sem parênteses, porque o sinal que está aqui é de positivo, ele não altera nada. Então, repete o primeiro número. Agora, o segundo número pega o oposto do número que está lá dentro do parênteses. Vai ficar mais 6. Pronto. Você eliminou do parênteses, levando essa subtração de dois números inteiros para uma adição algébrica. Como que eu representaria menos 8 mais 6 como sendo uma adição de dois números inteiros? Seria a mesma coisa de ser menos 8 mais 6. Então, essa subtração, menos 8 menos 6, é equivalente a essa adição, menos 8 mais 6. Lembrando para você a ideia de quê? De que a situação oposta de termos uma dívida de menos 6 é exatamente a situação de adicionarmos um crédito de mais 6. Beleza? E aí, só que a gente não precisa colocar na forma de parênteses. Já podemos colocar sem parênteses direto, fazendo adição algébrica. Estou fazendo adição algébrica de dois números com sinais diferentes. Conservo o sinal do maior e diminuo. Então tem regrinha de subtração de números inteiros? Não. A gente sai da subtração, chega numa adição algébrica e aplica as regrinhas da adição algébrica que a gente viu logo atrás. Vamos lá então. Repete o primeiro número e pega o oposto do segundo número. Quem que é o oposto de mais 18? É o menos 18. Isso vai ficar soma de dois números com sinais iguais. Eu conservo o sinal e somo os números. Letra H. Repete o primeiro número, pega o oposto do segundo. Quem que é o oposto de menos 13? É o mais 13. Isso dá mais 19. Muito cuidado aqui. Repete o primeiro, pega o oposto do segundo. Quem que é o oposto de menos 7? Mais 7. Deu os números com sinais trocados? Não. Deu soma de dois números opostos. O resultado dá zero, meu irmão. Letra J, mais cuidado ainda. Repete o primeiro, pega o oposto do segundo.
O oposto de mais 100 é menos 100. Então aqui não vai dar zero. Soma de dois números com sinais iguais. Conservo o sinal e somo os números. Então, muito cuidado, e é aí que nós temos tudo que é possível virar adição algébrica de dois números inteiros. Tanto a subtração quanto a adição estão intimamente ligadas dentro do conjunto dos números inteiros, por isso que nós chamamos tudo só de adição algébrica, para parar de pensar, por que tem um menos no meio e a gente está somando? Como, por exemplo, é aqui. Adição algébrica. Adição algébrica. Está envolvendo adição e subtração ao mesmo tempo. Uma pequena expressão numérica envolvendo o quê? Envolvendo apenas adição algébrica de números inteiros. Como é que vai ficar? Normal. Elimina primeiro lá dentro do parênteses. Vamos com muita calma. Parei aqui no 16. Tem um menos antes desse parênteses. Esse menos, ele vai alterar o sinal de todos os números que estão lá dentro. Porque o menos é a ideia de quê? De oposto. Mais pra frente a gente vai resolver isso também como regra de sinal, que é a mesma coisa. Mas vamos pegar a ideia do oposto primeiro. Quem que é o oposto de menos 4? Mais 4. Quem que é o oposto de mais 5? Menos 5. Quem que é o oposto de menos 6? Mais 6. Esse menos vai alterar o sinal do menos 8? Não, porque o menos 8 não está dentro desse parênteses. Então, o menos 8 eu apenas repito. Então, galera, muita atenção. Menos antes de um parênteses altera todos os sinais de quem está lá dentro. Eliminado o parênteses, vamos eliminar o colchete. Vamos lá. Lembra na adição de dois números inteiros? Quando eu pude ocultar esse sinal de mais, ele alterou esse sinal de menos? Não, ele manteve. E é exatamente esse o papel de um mais antes de um parênteses. Só que aqui no caso não é parênteses, né? É colchete. Vale do mesmo jeito. O mais, então, antes de um parênteses, ele mantém todos os sinais. Não haverá alteração nenhuma de sinal. Então vai ficar menos 1, menos 1, menos 8, menos 16, mais 4, menos 5, mais 6, menos 8. Professor, você não vai operar nada por enquanto? Não, porque eu estou ensinando principalmente a questão de eliminar parênteses. Dava para resolver? Dava. A gente vai ver novos processos mais para frente. Mas vamos aprender o processo básico. Quero eliminar a chave e tenho um menos antes do parênteses. Ou melhor, um menos antes da chave, que funciona da mesma forma. Menos antes do parênteses altera todos os sinais. Apaguei o colchete que eu não tinha apagado. Eliminei a chave, agora o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é procurar números opostos ou então soma de números que resulta em um número oposto a outro. Como assim? Vamos começar com números opostos. Por exemplo, menos 8 mais 8. Eu cancelo. Por que eu cancelo? Porque dá zero. E o zero some. Agora eu vou tentar procurar soma de números que dá como resultado um número que é oposto de outro. Por exemplo, olha só, mais 5 mais 1, se você resolver separadamente, não dá mais 6. Só que o resultado mais 6 cancela com o número menos 6, porque mais 6 e menos 6 são números opostos. Então, mais 5, mais 1 e menos 6, posso cancelar. Tem mais números opostos, ou então números cuja soma vai dar um número oposto? Tem, olha só. Menos 6 mais 1 dá menos 5. E menos 5 é o oposto de mais 5. Então, menos 6 mais 1, que dá menos 5, cancela com quem?
cancela com mais 5. O que sobrou, meus amores? Sobrou mais 16 menos 4 mais 8. O que eu indico meus alunos a fazer na maioria dos casos? Não todos. Soma todos os positivos, soma todos os negativos, no final faz uma conta só. Aqui no caso dá para fazer na ordem tranquilamente. Só estou falando na maioria dos casos. Mais 16 mais 8 dá mais 24. Menos 4 é o único número negativo que nos restou. Sinais diferentes, conservo o sinal do maior e diminuo. Mas lembrando que isso aqui poderia ser interpretado como apenas 24 menos 4, cujo resultado dá 20 positivo, sem eu precisar colocar o sinal. Agora não tem escapatória, meu jovem. Eu posso fazer 300 desse daqui. Quem tem que pôr a mão na massa? Você já sabe que é você, porque senão, aula dada, aula não estudada, conteúdo pro lixo. Aula dada, aula estudada hoje. Pega a lista, arrebenta. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. Tamo junto, até a próxima aula.